seguindo o meu caminho, eu sei onde vou chegar, mas não posso andar sozinho, sem meu Deus a me amparar. Podem vir as tentações, duras provas a enfrentar. Sigo em frente a jornada, sempre firme no Senhor. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna, salvação. Há tormentas densas, trevas, negras sombras ao redor. Eu seguro a mão do Mestre e não tenho mais temor. Nessa estrada vão surgindo pedras a ferir meus pés. São degraus que vou subindo na estrada rumo ao céu. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna, salvação. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna, salvação. Quero cumprimentar a todos os irmãos. Desejo a cada um de vós um sábado muito feliz, na companhia, claro, uns dos outros, mas principalmente na companhia de Jesus. Agradeço o belo hino que nos proporcionou,
colocando o nosso coração nas mãos de Jesus, para que a sua palavra também possa ser uma realidade nas nossas vidas. Irmãos, esta manhã, aliás, hoje terei 2 partes com a Igreja dia 20, é um prazer estar aqui convosco. Agora, de seguida, iremos ter o culto de louvor ao nosso Deus e também à tarde, às 15h30, iremos ter uma reunião que se chama Chamados para Servir, que é o mote para este ano do plano de ação, e gostaríamos de levar os irmãos um pouco até à verdade bíblica. E acredito que a Igreja se irá envolver no conhecimento do nosso grandioso Deus. Mas para começar os momentos de culto esta manhã, eu vou chamar os nossos mais pequeninos, as nossas crianças aqui à frente, porque eu gostava de contar uma história. Pode ser? Eu não sei se as crianças gostariam de chegar aqui à frente, se é hábito, se não é. Sentar aqui nesta cadeira aqui, por favor. Eu vou contar uma história para vocês. Espero que ainda não tenham escutado esta história que vou contar, senão tenho que contar outra. Mas eu já vou perguntar se estão lembrados da história. Já alguma vez ouviram alguma história sobre um barquinho? Muito bem. Qual é? Porque há 2 versões. Qual é? De Jonas. Então, essa é a versão bíblica, está bem? Mas eu vou contar uma história que não tem a ver com Jonas, mas também tem a ver com um barquinho. Vamos chamar... Havia um rapaz que tinha 11 anos de idade. Vocês não têm 11 anos de idade, pois não? Ainda não têm. Esse rapaz vivia com o seu pai e com a sua mãe. E o seu pai era carpinteiro. Tinha uma oficina de carpintaria. Já agora, o que é que um carpinteiro faz? Faz coisas de madeira. Muito bem. Por exemplo, o que é que há aqui coisas que um carpinteiro possa fazer? Aquela parte ali, o estrado, as escadas, mais. Aquelas paredes ali, o banco. Exatamente, o carpinteiro faz muitas coisas, trabalha em madeira. E este menino de 11 anos, sempre que vinha da escola, e depois de fazer os seus trabalhos de escola, juntava-se com o seu pai na oficina e olhava para o pai para ver como é que o pai trabalhava a madeira e fazia os móveis. Ele olhava, e um dia disse: pai, eu vou-te pedir uma coisa. Gostava de construir um barco. E o pai disse: um barco? É um pouco difícil. Bom, mas se tu queres construir o barco, eu vou deixar. E o pai foi buscar um pedaço de madeira que tinha e disse: olha, tens aqui a madeira, agora tu tens que construir o barco. E o menino, todos os dias, quando saía da escola, depois de fazer os trabalhos da escola, ia para a oficina, perto do pai, e trabalhava ali o seu pedaço de madeira para fazer o barco que ele tinha na cabeça. E quando terminou, fez um barquinho muito bonito e chegou perto do pai e disse: pai, olha para o meu barquinho. O que é que tu achas do barquinho? E o pai pegou no barco e disse: muito bem, dou-te os parabéns. Ele aparentemente está bem construído. Realmente foste um bom artista. E pediu ao filho: olha filho, se não te importas, eu vou colocar o barco à entrada da oficina para quando os clientes entrarem e se perguntarem: quem fez aquele barco? Eu direi: foi o meu filho. E o filho disse: está bem pai, podes colocar o barco à entrada da oficina. Os clientes que entravam durante a semana para comprar coisas, viam o barco e perguntavam: que barco tão bonito, quem fez aquele barco? E o pai dizia: foi o meu filho que construiu o barco. Um dia, era verão, e o filho foi ter com o pai e disse: pai, lembra-se do barco que eu construí? Sim, filho, está aqui. Olha, mas eu gostava de fazer uma experiência com o barco. Eu gostava de levar o barco ao rio e colocar o barco na água para ver se o barco foi ou não bem construído. Se o barco for ao fundo, está mal construído. Mas se o barco flutuar, está bem construído. E o pai disse: muito bem, no próximo domingo vamos ao rio e vamos colocar o barco no rio.
No domingo seguinte, foram ao rio, estava um dia de sol, era verão, e colocaram o barquinho no rio. E o barco começou, em cima da água, a navegar e não foi ao fundo. E o menino ficou contente. Realmente o meu barco está bem construído. E o pai também disse, sim, muito bem, parabéns mais uma vez, o teu barco está bem construído. Passaram-se alguns meses e chegou o inverno. E o menino disse, pai, posso-te pedir uma outra coisa? Claro, filho. Olha, agora está a chover muito, está muito vento, e eu gostava de levar o meu barquinho de novo ao rio. Queria ver se o meu barquinho, no meio da tempestade, suporta as dificuldades, a chuva e o vento. Se ele suportar, então é o maior barquinho que eu já construí, que quero construir, e ficarei com este barquinho para sempre. E o pai disse, olha filho, não é boa ideia. Com o vento, com a chuva, o barquinho pode ir ao fundo. E quem sabe, a corrente do rio pode levar o barquinho. Ah, pai, tu vais ver que tudo vai correr bem. E num domingo chovia muito. E foram ao rio. Eles colocaram o barco no rio e o rio tinha algumas ondas. Fazia vento, havia muita chuva. E eles acompanharam, à beira do rio, acompanhavam o barquinho a navegar. Só que o vento puxou o barco para o meio do rio. E quando o pai foi tentar apanhar o barco, já não conseguiu apanhar. E o barco foi, desapareceu. Ele ficou muito triste. Oh pai, meu barquinho. Só filho, eu disse que não era boa ideia vir hoje ao rio. Mas eu gostava tanto do barquinho, e agora o que é que eu vou fazer? E o pai disse, deixa lá, constróis um outro barco. Mas não, aquele é que era bom, eu gostava tanto daquele barco. Oh filho, eu não posso fazer nada. E ele ficou muito triste, foi para casa, ia à escola com muita dificuldade, nem queria comer, não queria brincar, não queria fazer nada, estava muito triste, muito triste. E o pai ouviu-o assim e disse, oh filho, olha, eu amanhã vou à cidade comprar madeira e tu vem comigo. Vamos comprar madeira para fazer móveis para os clientes e quem sabe vou encontrar um outro pedaço de madeira bom para tu construires um outro barco. Não quero, aquele barco que era meu, eu gostava muito daquele barco. Mas no dia seguinte o pai convenceu o menino e o menino acompanhou o pai à cidade. Pararam o carro junto a uma montra onde vendia muitas coisas. E quando eles saíram do carro, o menino olhou para a montra e o que é que ele viu? Viu o barco dele e dizia-se, vende-se 50 euros. Disse, oh pai, vem cá, aquele barco não é meu? E o pai espreitou pela montra e disse, parece-me que é teu. E entraram dentro da loja. Disse, senhor, posso ver aquele barco? E o dono da loja foi buscar o barco e mostrou-lhe o barquinho. Ele virou o barco ao contrário e na parte de baixo do barco tinha o nome dele e a data em que ele construiu o barco. E disse ao senhor, desculpe-se, meu senhor, mas este barco é meu. Tem aqui o meu nome e tem aqui a data em que eu construí o barco. E o senhor da loja disse, bom, se o barco é teu, não sei. Só sei que chegou aqui um senhor, vendeu-me o barco e agora o barco está à venda. Se tu quiseres, tens de pagar 50 euros. Mas não é justo. O barco é meu. Eu é que o construí. Pois, mas foi o que eu paguei. Agora tens de pagar 50 euros. E o menino disse ao pai, dá-me 50 euros. E o pai disse, filho, eu não tenho 50 euros. O dinheiro que eu tenho é para comprar madeira para os clientes, para fazer móveis. Deixa lá. Vamos para casa, vamos preparar um plano e, quem sabe, em breve vimos aqui e compramos o barco. E elaboraram um plano. Sempre que os avós vinham a casa, sempre que os tios vinham a casa, algum cliente desse alguma gorjeta, eles guardavam o dinheiro para juntar os 50 euros e comprar o barco. Passaram-se algumas semanas e conseguiram os 50 euros. E foram à cidade depressa. E mal o carro parou à porta daquela montra, o menino saiu e foi espreitar na montra. Imaginem. O barco continuava lá. 50 euros. Eles entraram dentro da loja e disseram, senhor, quero comprar aquele barco.
E o senhor disse, o dinheiro. Ele pôs o dinheiro no bolso, tirou os 50 euros, tem aqui os 50 euros. E o senhor deu-lhe o barquinho. E ele pegou no barquinho e disse assim, barquinho, tu és muito importante para mim. És meu 2 vezes. A primeira, porque eu te criei. E a segunda, porque eu te comprei. E nós somos de Jesus 2 vezes também. Porque Jesus nos criou e Jesus nos comprou. Morreu na cruz para nos salvar. Se o barquinho tinha valor e importância para aquele menino, nós temos muito valor e somos muito importantes para Jesus. E Ele gosta muito de vocês. Tá bom? Voltem para os vossos lugares. Vou pedir aos adultos, não para aprender a história do barquinho, mas para abrir as vossas Bíblias e vamos relembrar um texto muito interessante de Jesus que se passa com um senhor que estava a precisar, ou 2 senhores que estavam a precisar muito da sua ajuda. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos relembrar a história de Jesus em Gadara. Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Passarei a ler a passagem bíblica para que todos nós consigamos ter a noção desse contexto que o capítulo 5 descreve. Capítulo 5 de Marcos, verso 1. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenha contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demónios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decapólis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam.
Prezados irmãos, acredito que o texto de hoje nos poderá ajudar a compreender a nossa própria relação com Deus. Só por uma questão de esclarecimento, o texto de Mateus e o Espírito da Profecia diz-nos que eram 2 endemoniados e não 1. Então, falarei no plural e não no singular. Para que os irmãos também conheçam o contexto, Gadara fica no lado oposto de Cafarnaum ou de Nazaré. Ou seja, Gadara fica do outro lado do lago da Galileia, na parte de trás, se assim posso dizer, ao lado dos montes Golã, a sul dos montes Golã. Hoje são territórios que pertencem à Jordânia e à Síria. Gadara, no tempo de Jesus, era uma cidade turística. Sendo uma cidade à beira-lago, os turistas gostavam muito de visitar Gadara, principalmente os soldados romanos, que passavam ali alguns momentos das suas férias. E como os romanos não eram crentes no Deus que nós acreditamos, então havia ali porcos, criação de porcos. Não que os judeus criassem porcos, porque no tempo de Jesus a maioria dos habitantes de Gadara não eram judeus. E criavam os porcos para satisfazer os turistas, aqueles que viviam e que passavam férias em Gadara. E Jesus vai a Gadara, não para que os porcos morressem, mas Jesus vai a Gadara por uma razão muito válida: ajudar 2 homens que viviam possuídos pelo inimigo. E só para que os irmãos também compreendam, o nome Gadara significa barreira, fronteira. E Jesus vai à fronteira ter com 2 homens que viviam já para lá da mesma fronteira. Gênesis capítulo 2, verso 16. Gênesis capítulo 2, verso 16. Voltemos ao princípio da criação, praticamente. Vamos ver o que Jesus fez e deixou a todo o ser humano. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Prezados irmãos, é interessante que Jesus colocou uma fronteira na vida do ser humano. Não só Gadara significa fronteira, mas todo o ser humano tem uma fronteira na sua vida. E Jesus, aliás, Deus colocou essa fronteira. Disse: dali não comereis, dali não tocareis. Ou seja, há um limite para o ser humano. O ser humano não pode e não deve fazer aquilo que quer. O ser humano não deve e não pode fazer aquilo que lhe interessa. Existe um limite, quer para crente, quer para descrente. Deus colocou um limite em todo o ser humano. E para lá desse limite, para lá dessa fronteira, existe o pecado. E o ser humano só peca quando passa para lá dessa fronteira. Mas se não passar dessa fronteira para lá, o ser humano não peca, mesmo que seja tentado. É por isso, prezados irmãos, que todos nós, um dia na nossa vida, já passamos a fronteira para o outro lado. E é por essa razão que Cristo veio ao mundo, como Jesus foi a Gadara, para libertar 2 homens que viviam para lá da fronteira, viviam no pecado. E nós carecemos todos os dias que Deus venha à nossa vida, porque, infelizmente, vivemos para lá da fronteira.
E estes dois homens viviam possuídos pelo inimigo. Viviam nus, viviam acorrentados, viviam ensanguentados. Eram homens que viviam longe da normalidade do ser humano. Acorrentados ao pecado, ensanguentados pelos seus próprios atos. E não tinham forças para se libertar das correntes do pecado. O ser humano tem força para pecar, mas depois perde as suas forças para deixar de pecar. E é por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Para voltar do lado lá da fronteira para o lado de cá, é preciso a ajuda de Deus. Porque sem Deus o ser humano não deixa de pecar. Já com Deus é difícil, sem Deus é impossível. Necessitamos todos da presença de Deus para nos ajudar a voltar para o lado cá da fronteira. E ali estavam dois homens, possuídos pelo inimigo, que viviam do lado lá da fronteira. Quando Jesus chegou à praia, aqueles dois homens correram na sua direção. Homens enraivecidos, homens espumando pela sua boca, homens que não tinham medo de nada. E os discípulos, quando viram aqueles dois homens correndo na sua direção, correram na direção oposta, fugiram. 12 homens tiveram medo de 2. 12 homens que acompanhavam Jesus deixaram Jesus sozinho e correram numa direção oposta. Prezados irmãos, é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Dizemos que somos cristãos, dizemos que amamos a Jesus, mas quando as coisas não correm tão bem como nós desejávamos, nós corremos na direção oposta e deixamos Jesus sozinho. Corremos porque temos medo. Temos medo das consequências. Temos medo de alguns problemas que podem chegar à nossa porta. Temos medo de nós mesmos e dos atos que praticamos. E eles correram numa direção oposta. E quando olharam uns para os outros, viram que Jesus não estava no seu meio. E voltaram para trás, à procura de Jesus. E quando voltaram para trás, encontraram Jesus precisamente no mesmo sítio que o tinham deixado. Jesus não se afastou. Jesus não teve medo. Jesus não se foi embora. Ele espera por nós no mesmo sítio em que nós o deixamos. Quem se vai embora somos nós. Quem se afasta de Cristo somos nós. Mas Ele espera no mesmo sítio em que nós o deixamos. E quando os discípulos chegaram perto de Jesus, não podiam acreditar naquilo que viam. Irmãos, voltemos ao texto de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Voltemos ao texto. Vejam o que é que vai acontecer quando eles chegaram perto de Jesus. Chegaram perto de Jesus e os seus olhos não podiam ver aquilo que estavam a ver. Marcos capítulo 5, verso 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por amor que não me atormentes. Eu peço-te que não me atormentes, Senhor. Eu peço que saias daqui. Eu peço que de não estar na tua presença. E reparem, prezados irmãos, eram homens que estavam ajoelhados aos pés de Cristo. 2 endemoniados, ajoelhados aos pés de Cristo e a dizer-lhe: Senhor, vai-te embora. Não te queremos. Não te queremos adorar. Não estamos contigo. Não te amamos. Vai embora, Senhor. E a pergunta que nós fazemos, prezados irmãos, é que como é que podemos estar sentados aos pés de Cristo e dizer: vai embora? Como é que é possível estar sentado aos pés de Jesus e dizer:
não me importunes. Quando os irmãos vão a um hotel e não querem ser incomodados, o que é que fazem? Vocês têm um método para fazer o quê? Devem colocar uma etiqueta do lado de fora da porta, que diz não incomodar. Prezados irmãos, quantas vezes nós colocamos no nosso coração, do lado de fora, a etiqueta que diz: Jesus, não me incomodes. Jesus, não me peças. Não me digas que eu tenho que fazer isto. Não digas que eu devo aceitar esta função na igreja ou desempenhar esta função. Sabes que eu não tenho tempo. Eu sou um homem muito ocupado, uma mulher muito ocupada. Eu não tenho tempo para ti, Senhor. Gosto de vir à igreja, gosto de cantar os hinos, mas não me peças mais nada, porque eu não tenho tempo. Viajo muito, tenho uma família muito grande, saio do trabalho às 8 da noite e saio de casa depois às 6 da manhã. Não tenho tempo para ti, Senhor. Quantas vezes colocamos do lado de fora do nosso coração a etiqueta a dizer: Senhor, não me importunes. Não me digas, não me peças para fazer nada, que eu estou muito ocupado com tantas outras coisas. E foi fácil estes homens dizer: porquê? Porque estes homens não falaram movidos pelo Espírito Santo. Estes homens falaram movidos pelo espírito do inimigo. E o espírito do inimigo não quer que nenhum de nós se entregue a Jesus. O espírito maligno não quer que nenhum de nós entregue o seu trabalho, a sua vida, a sua família, tudo o que tem a Jesus. No entanto, eles estavam sentados aos pés de Cristo. Estavam ou continuavam ensanguentados, continuavam acorrentados e continuavam movidos pelo inimigo e não pelo Espírito Santo. Algum tempo atrás, uma senhora veio à igreja onde eu estava como pastor. E esta senhora católica pediu para falar comigo. Levei a senhora ao meu escritório e a senhora disse: olha, eu sou católica, mas eu tenho um problema grave na minha vida e já tentei encontrar soluções, mas ainda não a encontrei. Disseram para vir à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu venho à Igreja Adventista para pedir ajuda, que me ajudem a ultrapassar o meu problema. E eu fiquei curioso e fiz a pergunta: qual é o seu problema? E esta senhora contou um pouco da sua vida e do seu problema. Ela disse: sabe, senhor pastor, eu tenho um problema muito grave. E o meu problema grave é um vício que eu tenho na minha vida. Tenho o vício do jogo. Todos os dias eu vou ao casino e jogo. Não passa um dia que eu não vá ao casino e não jogue, que não jogue. Já ganhei dinheiro, mas já perdi muito mais. Quando o dinheiro me falta, peço ao meu marido. E quando o meu marido não me dá, eu vou pedir emprestado. Eu tenho que jogar. Eu não posso passar um dia sem jogar. Mas sabe, eu estou a destruir a minha vida. O meu marido já não me quer em casa. Os meus filhos já não olham bem para mim. Eu sinto que estou a perder a família. Eu sinto que preciso de ajuda para mudar a minha vida. Eu disse: muito bem. Creio que veio ao sítio certo. Não sou eu que vou mudar a sua vida, mas Jesus pode mudar a sua vida. E começámos a estudar a Bíblia.
A senhora começou a frequentar a igreja adventista do sétimo dia. Começou a aprender. Começou a ouvir. Começou a cantar os hinos da igreja. Todo o sábado estava na igreja. E aparentemente tinha uma Bíblia na mão e abria a Bíblia como qualquer um de vós e já acompanhava os textos bíblicos. Passou-se algum tempo e ela voltou a pedir para ter uma conversa comigo. Eu pensava que ela me iria perguntar se poderíamos marcar a data do batismo. Mas ela disse: Sr. Pastor, hoje é a última vez que me vai ver. E eu disse: última vez? Porquê? Fiz-lhe algum mal? Não, não. O Senhor tem sido, e a sua igreja, tem sido bom para comigo. Mas sabe, eu afinal compreendi que eu gosto do meu vício. Que eu amo o meu vício. E decidi não deixar o meu vício. Só para o senhor ter uma ideia, desde o tempo que eu frequento a igreja adventista, nunca deixei de ir ao casino. Só não vou ao sábado de manhã quando venho à igreja. Mal acaba a igreja, eu vou para o casino jogar. E afinal, o casino é a minha vida. Eu sinto-me bem lá. É lá que eu quero ficar. Nunca mais vi a senhora. Nunca mais vi a senhora. Ela queria estar sentada aos pés de Cristo, mas queria continuar acorrentada aos vícios, ensanguentada pelas suas próprias decisões, envolvida por um espírito que não o Espírito do Senhor. E talvez, prezados irmãos, seja a nossa maior luta. Querer estar sentado aos pés de Cristo, mas querer amar o mundo. E fazer a vontade do mundo. Querer ter dois senhores na nossa mão. E viver de acordo com as inclinações da nossa carne. Vejam o verso 15, por favor. Marcos, capítulo 5, verso 15. Marcos, capítulo 5, verso 15. Aliás, começamos no 14. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Pela segunda vez, os endemoniados estão sentados aos pés de Cristo. Só que esta segunda vez que estão sentados aos pés de Cristo, eles não estão nus, não estão ensanguentados, não estão acorrentados. São homens livres, homens lavados, homens vestidos, homens com juízo perfeito. E estão sentados de novo aos pés de Cristo. De tal modo que a multidão se assustou de ver homens livres, homens limpos, homens vestidos. É aquilo que mais Satanás detesta na vida de um cristão. Satanás não quer ver nenhum cristão limpo. O inimigo não quer ver nenhum cristão vestido. E nem tampouco a pensar. Com todo o respeito, ainda ontem tive que assistir a um funeral católico. Eu conhecia a pessoa que faleceu. E quando se diz no funeral que encomendamos a alma para o céu, e logo a seguir diz que aguardamos a ressurreição, houve alguém que me disse: mas não pode ser. Se aguardamos a ressurreição, então não posso estar no céu já. É verdade, preciso pensar. É preciso analisar. É preciso conhecer. Porque os irmãos sabem que
as pessoas de lá fora dizem que aquelas que andam nas igrejas são pessoas coitadinhas, mentalmente, que nos fazem uma lavagem ao cérebro e que não nos deixam ser livres, porque colocam-nos jugo, obrigam-nos a fazer coisas. Os irmãos estão aqui obrigados? Alguém vos fez ou vos faz alguma lavagem ao cérebro? Ou os irmãos sentem-se livres e agora podem escolher entre o bem e o mal? E estes homens estavam vestidos pela justiça de Cristo. Estavam lavados pelo sangue de Cristo. E quando somos lavados pelo sangue de Cristo e vestidos pelo sangue de Cristo, somos livres em Cristo. Temos liberdade. Podemos escolher. E a nossa escolha será seguir a Cristo. É por isso, irmãos, que o inimigo não quer que nenhum de nós seja livre. Jesus quer. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É sinal de que não éramos livres. As pessoas dizem: eu faço o que eu quiser. Não. As pessoas não fazem o que elas querem. As pessoas fazem aquilo que o inimigo quer. E são levadas a cometer atrocidades e pecado. São levadas a ir para lá do lado da fronteira. Só aquele que se entrega a Jesus, que se submete a Cristo, que se senta aos seus pés, lavado e vestido pela sua justiça e pelo seu sangue, esse sim, esse volta para do lado de cá da fronteira. E agora vejam, irmãos, reparem o versículo seguinte, o verso 18. E entrando ele no barco, o que for endemoniado disse-lhe: não me importunes. Está correto? É isso que ele disse? Ou disse: deixa-me ir contigo? Porquê é que ele não voltou a dizer: não me importunes, vai-te embora, eu não te quero seguir? Porquê é que ele agora disse: não, eu quero ir contigo? Porque alguém de perfeito juízo sabe que o caminho é Jesus. Alguém lavado pelo sangue de Cristo e vestido pela justiça de Cristo sabe que Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E quando alguém está sentado aos pés de Cristo, mas movido pelo Espírito Santo, só pode dizer a Jesus: Senhor, deixa-me ir contigo. Jamais dirá: não me importunes. Jamais. Aquele que diz: não me importunes, é porque ainda guarda vícios na sua vida. Está acorrentado ainda aos seus pecados. Ainda não se libertou daquilo que o acorrenta ao pecado. E para se desculpar diz: não me importunes, Senhor. Pede a outro. Eu não quero. Porque quando alguém está livre em Cristo, só tem um desejo: de o amar e de o servir toda a sua vida. E estes homens pediram para que Jesus fosse. Mas a multidão pediu que Jesus fosse embora, mas sozinho, porque eles não o queriam ali. 9 meses depois, Jesus voltou à província de Decápolis. E a irmã White, a Bíblia diz que uma grande multidão se juntou para ouvir Jesus, 9 meses depois. E é interessante que a maioria da multidão que se juntou, a maioria, eram oriundos de Gadara. 9 meses antes disseram: vai-te embora. 9 meses depois, saíram da sua cidade e correram para ouvir Jesus. E porquê? Porque aqueles 2 endemoniados, lavados pelo sangue de Cristo, vestidos pela misericórdia e pela graça de Cristo,
deram o testemunho na sua cidade. E as pessoas viam aquilo que Deus faz na vida daquele que quer voltar para cá da fronteira. E Deus libertou aqueles 2 homens do seu pecado, dos seus vícios, das suas tendências. E como gratidão, eles foram anunciar a toda a cidade o que Deus tinha feito na sua vida. Não se esconderam, não temeram, não se envergonharam, não disseram, vamos ficar aqui quietinhos, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Não, espalharam a mensagem. E muitos daqueles habitantes de Gadara, que nem judeus eram, foram para ouvir Jesus falar. Prezados irmãos, todos nós somos chamados a voltar para o lado de cá da fronteira. Jesus é a solução para os nossos problemas. Talvez hoje estejamos aqui, mas estejamos atolados nos nossos vícios e nos nossos pecados. Talvez hoje alguma coisa nos esteja a acorrentar e não conseguimos ser livres. Já tentámos, sozinhos, mas ainda não conseguimos. E por mais que possamos tentar, não iremos conseguir. Nós dependemos de Jesus se quisermos voltar para o lado de cá da fronteira. Ele é a solução, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro senão Cristo. O único capaz de mudar a minha vida e a vossa vida. Nós somos de Jesus. Eu gostava de vos apresentar uma coisa no ecrã, para terminar. Vou pedir à Regi que me faça isto. O que é isto, sabem? Alguém me pode dizer o que é isto? São quadros de pintores famosos. Ok? Então vou começar a história antes de chegar a estes quadros. O Joãozinho nasceu e vivia num lar adventista do 7º dia. Seu pai adventista, sua mãe adventista. E o Joãozinho cresceu, começou no rol do berço, no jardim de infância, nos primários, aprendeu as histórias bíblicas e aprendeu a depender de Jesus. Um dia os seus pais tiveram que fazer uma viagem e o Joãozinho ficou junto dos vizinhos que tinham uma boa relação com esta família. Infelizmente, no regresso a casa, os pais do Joãozinho tiveram um acidente com o seu automóvel e os 2 morreram. O Joãozinho, de um dia para o outro, ficou órfão. Não tinha mais ninguém naquela cidade que fosse da sua família. Apenas uma tia existia naquele país, mas numa outra cidade, bem distante. As autoridades comunicaram àquela senhora que tinha um sobrinho agora que devia tomar conta. E o Joãozinho foi para a casa daquela tia. A tia era católica não praticante. E o Joãozinho, como fazia em casa, quando se sentava à mesa para comer, ele fazia a oração de agradecimento a Deus. E à noite, antes de se deitar, voltava a fazer a oração de agradecimento a Deus. Mas um dia a tia estava a almoçar e a tia fez uma observação. E perguntou ao Joãozinho: Joãozinho, porquê é que tu fazes sempre uma reza antes da comida? E o Joãozinho disse: ó tia, eu faço para agradecer a Deus pela comida que Ele nos dá. E para agradecer pela saúde que Deus nos dá. E a tia disse-lhe assim: ó Joãozinho, desculpa lá, quem é que te dá a comida? É Deus ou sou eu? Quem é que te põe a comida no prato? É Deus ou sou eu? Portanto, a partir de hoje,
não fazes mais essas rezas cá em casa. E o Joãozinho, sem entender porquê, ficou proibido de fazer a oração de agradecimento a Deus. À noite o Joãozinho estava habituado que a sua mãe fosse ao seu quarto e lesse um pouco da Bíblia, mas a sua tia nem pensar. Eles viviam num segundo andar, num prédio. E numa noite houve um incêndio nesse prédio. E o incêndio começou pela entrada do prédio e pelos andares de baixo do prédio. E quando os moradores do prédio queriam sair do prédio na madrugada, já era impossível, porque o fogo, as chamas vinham de baixo para cima. E o Joãozinho com a sua tia vieram para a varanda gritar por socorro. E um senhor que passava ali viu o Joãozinho na varanda, mas queria ajudar o Joãozinho, mas não tinha forma de o fazer, porque não podia entrar pelo prédio. Mas havia um poste da eletricidade, um candeeiro. E esse poste era alto. E que quase dava para o segundo andar onde o Joãozinho vivia. Esse senhor começou a subir esse poste. Começou a subir e o fogo vinha atrás dele. Mas ele começou a subir. E quando chegou perto do Joãozinho, disse: menino, lança-te que eu seguro. E o Joãozinho, havia aí um pouco ainda uma distância. Mas não havia outra possibilidade. E o Joãozinho lançou-se nas mãos deste senhor. E este senhor segurou o Joãozinho. Mas o poste estava muito quente. Este senhor tinha ficado algum tempo agarrado ao poste para segurar o Joãozinho. E sofreu queimaduras nas suas mãos. Mas conseguiu descer, mesmo com sofrimento. E trouxe o Joãozinho para a terra, para baixo. E quando tentou subir o poste, já era tarde demais. O fogo tinha consumido aquele andar. E a sua tia tinha morrido. Joãozinho, mais uma vez, ficou órfão. Nem pai, nem mãe, nem tia. Ninguém. Não tinha mais ninguém. Foi dado para uma instituição. Toda a cidade sabia que havia um menino numa instituição que precisava de um pai e de uma mãe. Houve um casal que não tinha filhos e que se interessou pelo Joãozinho. Começou a visitar o Joãozinho. Começou a falar com o Joãozinho. Para que um dia o convidasse para vir para a sua casa ser o seu filho. E este casal frequentou esta casa, este lugar onde o Joãozinho estava, várias vezes. Até que este casal colocou a sua decisão de pedir ao Joãozinho que viesse para a casa deles. E no dia que tiveram uma reunião com a assistente social para pedir que o Joãozinho viesse para a sua casa, quando estavam nessa reunião, chegou um senhor. E o senhor disse para aquele casal e para a assistente social: esse menino é meu. É seu? Porquê? O senhor é da família dele? Não. Então se não é da sua família, como diz que ele é seu? E esse senhor começou a tirar as ligaduras que tinha na sua mão. E mostrou as mãos queimadas. E disse: este menino é meu porque eu o salvei. Queimei as minhas mãos para o salvar. E o Joãozinho lembrou-se daquele senhor que o tinha ajudado a descer e sair daquele incêndio. E ali aquele casal não quis avançar mais e aceitaram que o Joãozinho fosse para a casa daquele senhor. Aquele senhor era ateu. Não queria de nada de religião. Nada. Mas era um homem sábio na cultura e na arte. Conhecia todos os quadros famosos de todos os pintores famosos. E um dia, na sua cidade, houve uma exposição destes quadros famosos. E este senhor ficou tão empolgado de mostrar ao Joãozinho a sua sabedoria, que convidou o Joãozinho para visitar a exposição. E quando chegaram à exposição, o senhor, todo vaidoso, todo orgulhoso pela sua sabedoria, disse: Joãozinho, olha estes quadros de Picasso, de Van Gogh. Repara a beleza destes quadros.
Vocês conseguem ver a beleza? Mas repara a beleza destes quadros. Repara que aqueles tons das cores significa isto, significa aquilo. E fez uma explicação que até o Joãozinho ficou boquiaberto, que nunca pensava que estes quadros diziam tanta coisa como ele demonstrou. Explicou de uma forma exorbitante. Só que estes quadros estavam uns ao lado dos outros. E o Senhor foi apresentando cada quadro e deu uma explicação fabulosa ao Joãozinho. Quando chegou ao último quadro, vamos ver a seguir, o último quadro era este. E o Senhor olhou para o quadro e disse: Joãozinho, vamos embora. E o Joãozinho disse: Não, espera aí. Explique-me este quadro. Ele: Não há nada para explicar. Nem sei quem é o pintor que pintou isto. É um senhor numa cruz. Não há nada para explicar. E o Joãozinho disse: Não. Eu realmente fiquei muito contente com o seu conhecimento da arte e da ciência. Fiquei contente com a explicação que me deu de Picasso e de Van Gogh. Eu olhava para aquilo e não entendia nada. Mas agora, eu gostava de lhe explicar este quadro. E o Joãozinho começou a explicar o quadro. Olha, este senhor que está ali na cruz foi Jesus Cristo, que veio ao mundo morrer para nos salvar. E como consequência, foi morto na cruz. Derramou o seu sangue por nós pecadores, sem o qual nós não tínhamos solução. Olhe para as mãos dele. Está a ver? Ele tem uns pregos nas mãos. Ele morreu. Mas quando ressuscitou, ele continuava com a marca dos pregos na sua mão. E vai continuar para sempre. Por isso, se o Senhor tem as suas mãos queimadas e diz que lhe pertence a si, então você também pertence a Ele. Porque Ele tem as marcas nas suas mãos por si, por sua causa. E o Senhor ficou emudecido. Não sabia o que dizer, completamente nada. E olhou e disse: Joãozinho, vamos embora. E foram para casa. Alguns dias depois, o Senhor veio falar com o Joãozinho. E disse: Joãozinho, preciso falar contigo. Lembras-te da nossa ida à galeria de arte, em que eu te demonstrei a minha sabedoria e o meu conhecimento na arte? Eu fiquei tão contente porque eu sabia as coisas. E quando te explicava, achava que te estava a dar uma grande notícia, uma grande novidade. Mas afinal, quem aprendeu fui eu. Aprendi a conhecer alguém que morreu na cruz por mim e que eu não sabia. Alguém a quem eu pertenço, mas eu não sabia. Alguém que morreu para me salvar, mas eu não sabia. E em lugar de te ensinar a arte, eu aprendi que nas coisas mais simples, mais humildes, são aquelas que nos podem ensinar a modificar, a alterar a nossa própria vida. Eu quero conhecer mais acerca desse Jesus que morreu na cruz por mim. E se eu sou dele, então quero conhecê-lo muito mais. E aquele senhor teve a oportunidade de começar a estudar a Bíblia e mais tarde entregou o seu coração a Jesus Cristo. Somos dele também esta manhã, irmãos.
Nós não queremos viver para lá da fronteira. Nós queremos viver do lado de cada fronteira. Já é difícil. Às vezes é complicado. Mas com Jesus torna-se mais simples se tão somente confiarmos nele e entregarmos a nossa vida nas suas mãos. Lembremos-nos que nós somos de Jesus. Nós não somos do inimigo. Nós não temos por pai o diabo. Não temos. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós dissemos que o amávamos. Nós dissemos que o seguiríamos. E Jesus hoje está-nos a convidar para nos sentarmos aos seus pés. Não como eu sou, mas como Jesus quer que eu seja. Lavado, vestido e em perfeito juízo. Para que o adoremos em espírito, em verdade. É meu desejo e a minha oração. Amém.